Pega a visão do canal do Guerreiro. Como eu sempre falo, é um devocional onde eu faço um paralelo do mundo natural com o mundo espiritual. E eu quero trazer um assunto que eu vou precisar de mais uns 3, 4 devocionais para dar um pouco mais de clareza naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Raízes de esperança radical, algo que nós temos que ter no decorrer da nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Em algumas versões, na GNT, está escrito: vocês foram escolhidos segundo o propósito de Deus Pai, e foram feitos um povo santo pelo seu Espírito. O que acontece? Muitas pessoas nesse mundo corrompido perguntam por que as coisas parecem não dar certo na maior parte do tempo. Elas querem saber, existe esperança? Existe uma esperança? E a esperança no decorrer da nossa vida é essencial. Esperança é um sentimento que vê como possível a realização daquilo que deseja, né? Confiança em coisa boa. Dentro da teologia, a esperança é a segunda das 3 virtudes teológicas, ao lado da fé e do amor, ou da caridade, né? E ela é representada por uma âncora. Está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior desses é o amor. E é muito importante, porque vai te conduzindo a potencializar a fé numa vida eterna e a esperança de coisa boa, baseado no amor. Um dos versículos que eu acho mais maravilhoso da Bíblia, a Bíblia toda rica, eu amo cada pedacinho da Bíblia, mas um versículo que eu acho tremendo, 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a esperança da obra que foi feita, como está escrito em 1 Pedro 2, eleitos, fomos escolhidos segundo o propósito de Deus Pai. Isso é uma esperança de que essa escolha vai nos conduzir a uma vida eterna. E se você tem medo, você está preso não foi aperfeiçoado, porque o medo envolve castigo, como está dizendo em 1 João 4,18. E viste a justiça de Deus? E viste. Mas o castigo que nos levava à eterna condenação foi pago na cruz do Calvário. E nós temos que fortalecer a esperança que a nossa criação foi uma eleição diante do propósito de Deus para viver a vida eterna com Ele. Então, o que nós precisamos? A fé, você e eu precisamos de esperança genuína. E a esperança genuína não é otimismo. Presta bem atenção nisso. O otimismo é psicológico. É baseado na maneira de como você pensa. A esperança é teológica. O que é teológica? Ela vem de Deus. E é baseada em quem Deus é e o relacionamento com você. Você precisa, quanto mais você se relaciona com Deus, mais a tua esperança é potencializada. Aí você consegue ter raízes de uma esperança radical. É muito importante. Sua salvação não é por acaso. Primeiro ponto para você compreender isso. Muito antes de você escolher a Deus, Ele escolheu você e eu. Graças a Deus por isso, né? Antes mesmo de Deus criar o universo, Ele decidiu que queria eu e você, né? Olha que interessante. Em João 15,16, Jesus diz: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso aqui é tremendo, né, irmão? Porque pensa, eu apresento projetos e planos o tempo todo baseado naquilo que foi dito pela palavra de Deus, mas tem algo muito importante que nós precisamos compreender. Ele vai conceder
do Senhor, né? Ele vai, quanto pedis ao Pai, em meu nome. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que está baseado na palavra de Deus. Pedir em nome de Jesus, tendo uma relação de intimidade com Ele, é aquilo que vai edificar a obra do Senhor. Isso, você tem que ter esperança. Mas eu vou passar algo que eu aplico na minha vida, né? Em Provérbios 19, 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse permanecerá. Então, em João 15, 16, nos permite, né, apresentarmos as nossas petições a Ele, para que Ele nos conceda. Em Provérbios 19, 21, fala para nós apresentarmos projetos. Mas é interessante que o que vai prevalecer? O desígnio. O desígnio é propósito. O propósito do Senhor, esse prevalecerá. Se você tem esperança que Deus quer atender o desejo do teu coração, apresente planos, apresente projetos. Eu acho que o setor de licitação lá do céu, quando vi as minhas pessoas, eu falei, meu Deus, mais um pedido do Eduardo? Vamos analisar. Você está entendendo? Para que o propósito de Deus seja manifesto, você tem que agir, apresentando projetos e planos. Se você quer que até isso Deus faça por você, porque assim, a nossa parte nós temos que fazer, você tem que ter esperança na resposta de Deus. Mesmo que não seja o que você gostaria, mas você vai se enquadrar nos propósitos de Deus para a tua vida. Faça planos, faça projetos. E o maior plano e projeto garantido é a morada no céu para aqueles que perseverarem diante da proposta que nos é dada em... Vou ler mais uma vez aqui, para finalizar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tenha uma esperança radical. O primeiro tópico que eu quero te passar, por que ter esperança? Porque Ele te escolheu primeiro e você é um projeto de Deus diante dos desígnios que Ele tem a realizar. Por que está falando aqui, ó? Em João 15, 16. Escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Pega a visão do guerreiro, vou falar mais um pouquinho sobre raízes radicais, raízes de esperança radical nos próximos tópicos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e envie para mais alguém que precisa potencializar a esperança num Deus vivo. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ele